Hoje eu quero mostrar quais as principais mudanças do novo Corolla Cross XR-V Hybrid 2025. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada híbrida do modelo. Para você que não faz questão de um interior mais claro ou teto solar, muitos itens de série, como na versão XRX topo de linha, talvez essa seja uma boa opção para você, por ele ter um interior da mesma forma como é o XR-E, mais escuro. Então esse é um detalhe que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Eu quero começar mostrando os detalhes aqui do SUV da Toyota, partindo aqui da sua frente, que teve toda a parte visual aqui com algumas atualizações, principalmente aqui na grade superior, que já é integrada junto ao para-choque, com as aberturas aqui em colmeia, esse vinco que é bem pronunciado aqui, com essa peça também, que foi uma alteração também que teve no modelo, com um detalhe preto brilhante e também preto fosco. Aqui ele conta com 2 sensores de estacionamento dianteiro, e se fosse a versão XRX ou GR Sport, já teria 4 pontos referente ao sistema de estacionamento com frenagem semi-autônoma, ou seja, ele vai te auxiliar para que o veículo não encoste ali num veículo ou num objeto que esteja estático no estacionamento, te auxiliando com sensor de ponto cego e também sensor de tráfego cruzado. Uma novidade para essas versões topo de linha. Essa versão não tem um sistema. Não teve mudanças na parte aqui do bloco óptico, somente nas versões XRX e GR Sport, que ganhou um novo conjunto óptico. Aqui todo esse detalhe também que é novidade, ó, um acabamento em preto fosco, preto brilhante, essa parte cromada. Aqui temos os sensores do sistema Toyota Safety Sense com os radares, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos, que foi aprimorado, com pré-colisão com frenagem semi-autônoma. ACC agora conta com Stop and Go, mudança de faixa involuntária também. E agora ele também identifica veículos e pedestres durante o dia e a noite, e ciclistas somente durante o dia. Na parte de motorização, nenhuma alteração, continua com o mesmo conjunto híbrido 1.8 aspirado com 101 cavalos e força combinada com os motores elétricos de 122 cavalos. As mudanças na parte lateral começam pelas rodas, que foram atualizadas. Agora ela é diamantada, das bordas aqui vindo ao centro, a pintura em preto brilhante. O perfil dos pneus continua da mesma forma, 225/50, rodas de 18 polegadas. Parte lateral aqui do modelo, comprimento, altura de solo, tudo continua da mesma forma. Ele ganhou essa inscrição que anteriormente era Hybrid e agora passa a ser HEV. Sensor de ponto cego, tráfego cruzado, moldura que vem até a coluna C com a inscrição Corolla Cross. Isso não teve nenhum tipo de alteração aqui no modelo. Suspensão continua sendo com eixos de torção. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Aqui na parte traseira, literalmente nenhuma alteração, a não ser a inscrição HEV. Continua aqui o para-choque com os 4 pontos de sensor de estacionamento com alerta de proximidade. Parte de escapamento também, nenhuma alteração, continua sendo igual ao modelo 2024. A parte das lanternas aqui também sem nenhuma alteração no bloco óptico, continua sendo em LED. Alterações nas versões XRX e GR Sport, que conta com a abertura eletrônica aqui do porta-malas. Essa versão não, só as topo de linha. Porta-malas continua com 440 litros, câmera de ré, os pontos aqui referente à iluminação de neblina. Freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e BAS, e continua com 7 airbags no total. Aqui na fileira do banco traseiro, vocês vão ver poucas mudanças. Eu vou sentar aqui para mostrar para vocês, ó. Ele tem a saída de ar-condicionado para a fileira traseira com 2 tomadas USB do tipo C. Aqui anteriormente era nessa cor, passou a ser marrom terracota. Na parte ali também do revestimento das portas também passa a ser marrom terracota. E esse pequeno detalhe aqui em Ultra Suede, com um tecido bem macio ao toque, também marrom, para fazer referência junto com esses detalhes que eu estou mostrando para vocês na parte da porta. Fora isso, nenhuma alteração aqui na parte traseira, ó, como vocês podem ver na imagem aqui, ó. Foi esse único detalhe, nada mais. As principais mudanças que você vai encontrar no modelo, que eu vou mostrar para vocês, com certeza é aqui na fileira do banco dianteiro. Começando aqui, ó, por essa iluminação em LED azul somente nas portas dianteiras. E esse detalhe
em marrom terracota em couro. Essa é uma mudança que tem aqui no veículo. O polêmico freio de estacionamento que anteriormente era no pé passa a ser eletrônico. Depois eu vou mostrar para vocês. Essa parte de banco, ajuste, nenhuma mudança. Aqui foi adicionada a tecla Odotrip por conta do painel digital, que também é uma novidade. E vamos entrar aqui no interior do Corolla Cross XR-V 2025, que já está em funcionamento. Painel digital de 12.3, vou mostrar para vocês depois. Um carro híbrido, né? A gente dá partida aqui, ele está no sistema elétrico, então ele nem ligou o motor a combustão. Isso traz muita comodidade aqui no interior por conta do ruído. Você tem essa parte do sistema híbrido que realmente é bem bacana. A multimídia aqui é de 9 polegadas, do sistema Harman Kardon, mas o sistema de som não é Harman Kardon. Então elas são 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Anteriormente era uma multimídia da Pioneer, lembra dos botões físicos aqui ao lado? Agora passa a ser os botões físicos aqui ao lado. Tecla Home para aumentar ou diminuir o volume e para alternar entre Android Auto e Apple CarPlay para poder mudar as telas ali, caso você deseja. Então ela é uma tela intuitiva ao toque, tem a opção aqui com mídia, AM, FM, estações de rádio, Bluetooth, projeção de tela. Você tem também aqui informações referente ao veículo, então aqui você tem consumo combinado, histórico, para você estar acompanhando as médias ali de consumo, informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, autonomia de combustível, fluxo de energia. Se tivesse um motor a combustão ligado, já ia mostrar regenerando o sistema de baterias. Mas como eu ainda estou no modo elétrico, ele tem bateria suficiente, ó, tá pela metade, então ele não vai mostrar essa parte aqui. Você tem as configurações gerais que você consegue fazer aqui, referente à equalização de som e as configurações do veículo que você pode estar aqui configurando da maneira que você acha melhor. Android Auto e Apple CarPlay, também Bluetooth, basta clicar aqui em telefone, selecionou, ele já vai parear o seu dispositivo e aí ele vai parear Android Auto e Apple CarPlay sem fio, trazendo mais comodidade. Mas não tem GPS integrado, nem TV digital. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay, você consegue usar Google, Waze, e aí não tem essa parte do GPS integrado. Eu não estou conectado aqui com o Android Auto. Se eu tivesse conectado, já apareceria aqui os ícones referentes ao seu smartphone para estar utilizando aqui. Na parte de ar-condicionado, ele é digital de uma zona, isso não teve mudanças, botão Start-Stop. Aqui no console central também vai ter as mudanças aqui referente ao sistema de estacionamento eletrônico, que isso é uma novidade para o modelo, com função Hold. Eu apertei aqui, ó, posso soltar o freio, que o veículo não vai para frente, ele vai ficar estacionado de forma eletrônica. Isso num trânsito mais pesado no dia a dia favorece bastante, num sinaleiro ou no SIGPAR ali do trânsito, você vai sempre apertando aqui o modo Hold para justamente facilitar. Quer que o veículo libere, basta pisar no acelerador, ele vai liberar o veículo automaticamente. Isso é bem bacana para fazer a utilização. Novidade também, ó, iluminação ambiente azul. Aqui na parte do console central, que não tem recarregamento de celular por indução, só na versão XRE, XRX e GR Sport. A iluminação da parte das portas que eu falei ali para vocês. Restante aqui nenhuma mudança, salve essa daqui, ó. Quando você aperta a opção Drive Mode, ele muda ali, ó. Opção normal, opção Power, opção Eco. Isso é um bacana aqui na parte dessa novo painel digital, que tem essa parte interativa aqui, que realmente ficou bacana. A parte aqui dos bancos com esse revestimento marrom, como eu falei para vocês, e na parte da porta. O restante aqui continua tudo igual. O sistema de segurança, eu falei para vocês que ele teve atualizações, então aqui ele conta com sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado nos retrovisores, ACC, que agora passa a ser Stop and Go, ou seja, você setou a velocidade do veículo ali a 100 km, o carro à sua frente parou num sinaleiro ou parou o trânsito, o veículo vai parar completamente, automaticamente, e aí o veículo à frente continuou o trajeto, ele vai continuar seguindo o trajeto ali na velocidade que você optou. Essa é uma mudança que teve no sistema de segurança. Anteriormente identificava só veículos, agora pedestres, veículos e também ciclistas. E um detalhe, veículos e pedestres ele identifica durante o dia e à noite. Ciclistas somente durante o dia. Então ele tem pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Isso é bem bacana. Outra mudança aqui que eu falei, né? Painel digital. Então ele é 12.3 polegadas, a indicação aqui de bateria, a indicação da temperatura do motor, também aqui do tanque de combustível 36 litros, velocímetro digital, analógico, relógio e temperatura exterior, indicação de câmbio. Você tem aqui, ó, seta para o lado direito. Você tem a opção 1, tá vendo? Ele vai ficar limpo as informações ali no arco. Opção 2, ele já vai mudar ali, ó,
modo 100% elétrico, tanto quanto tempo que eu estou utilizando e quanto da bateria ali tem disponível, informações aqui referente à distância, tempo de viagem, qual que é o consumo que você tem ali para poder estar utilizando, quanto de combustível você consegue rodar com o tanque disponível, enfim, você tem esses dispositivos. Seta para o lado direito, ó, rádio, e o sistema aqui referente à parte elétrica, então é um motor a combustão e a parte de baterias e as rodas, então ele vai mostrar para você ali quando você está utilizando o sistema elétrico. Como eu estou de 100% aqui, não vai estar mostrando. Se eu segurar aqui, ó, configurações ao centro, eu consigo alternar aqui, ó, a parte também dos sistemas de segurança ou as configurações gerais aqui no modelo. Consigo colocar para baixo aqui, ó, configurações do medidor. Então eu seguro aqui em OK, venho aqui em estilo de medidor e vou mudar o fundo. Então eu escolho casual, escolho inteligente, que já mudou o fundo ali como vocês podem ver, robusto e também esportivo. Se eu quiser mudar também aqui o tipo de medidor, eu escolho com os dois arcos, ou com arco somente ao centro, ou aqui sem os arcos, somente com as informações aqui para você estar acompanhando aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do novo Corolla Cross XR-V 2025. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso você queira acompanhar algum dado técnico, você possa verificar depois. Eu vou deixar aqui acima um card para que você possa acompanhar uma avaliação completa aqui no YouTube. Basta você clicar no card aí acima ou na descrição de vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.